Louvado seja Deus. Bom dia com Jesus à frente de tudo. A paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando nós temos o amor de Deus, nós somos preenchidos, cheio do Espírito Santo, a ponto de transbordar e você levar para aquele irmão que necessita. Hoje nós vamos ouvir a mensagem do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Toda honra e toda glória seja dada à palavra do Senhor. Levanta-te e anda. Meu irmão, minha irmã, você tem noção? Uma pessoa ter uma deficiência dentro do ventre da sua mãe e no momento que ele está esperando uma esmola, um dinheiro, onde ele ia pegar aquele dinheiro, mas não ia mudar a vida dele, o quadro, a deficiência. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele deu o inesperado, o que aquele homem nunca imaginava que poderia vir a acontecer naquele momento. Deu a cura. Mas por que Pedro conseguiu fazer isso? Porque Pedro estava cheio do amor de Deus. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo já tinha passado por ele naquele momento do Pentecoste. Jesus tinha dado poder e autoridade a Pedro e aos outros discípulos. Só que aquele homem achava que seria mais um dia comum na vida dele. Pedro transbordou o amor de Deus. E aquele amor foi transformado em cura para aquele coxo. Meu irmão, minha irmã, o que a palavra vem nos dizer? Que quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente consegue transbordar. Às vezes como cura de uma enfermidade física, espiritual, emocional, seja ela qual for. Quantas e quantas pessoas não se encontram vazias, onde às vezes as palavras que saem de dentro para fora até ferem. Mas quando você está cheio do amor de Deus, você consegue abraçar, acolher essas pessoas sem precisar ter o contato físico. Basta uma só palavra. E eu estou falando com pessoas aqui que Deus assim me revelou. Que está cheio da unção do Espírito Santo, assim como Pedro, como a João, mas tem medo de levar esse amor, de levar esse poder que Deus te deu para outras pessoas. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus te deu esse dom, não para ficar escondido. Sabe a parábola dos talentos? Onde aquele que ganhou 5 multiplicou, fez 10. Aquele que ganhou 2 multiplicou, fez 5. E aquele que ganhou 1 enterrou? Quem você quer ser? Aquele que enterrou o talento? Porém, ao enterrar esse talento, ele não foi visto como benfeitor da situação. Além de ser tirado o que foi dado a ele, ele ainda foi mandado para onde? Porque o Senhor puniu. Deus não quer te punir, não. Deus quer te dar poder e autoridade em cima desses talentos que você tem.
Não tenha medo. Esse medo é o que o inimigo tenta fazer com você para te paralisar, impedir de você crescer na graça de Deus. Porque o maior objetivo você já conseguiu. Foi que Deus te olhasse e derramasse sobre você a unção do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você tem noção do poder que você tem nas suas mãos? Poder esse que Deus te deu para ser usado como instrumento dele em você. Porque Pedro mesmo diz na palavra, no versículo 12, e quando Pedro viu isto, o povo estava se maravilhando de Pedro e João, porque curou aquele enfermo. Mas Pedro falou que aquilo ali não era dele. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homem, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro estava falando, eu sou um instrumento de cura. Mas quem cura é o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, tenha esse dom. Receba de Deus, mas deixe ser usado por Ele. Nada é você, tudo é Ele. Quando você tem essa noção, você tem uma virada de chave. Você lembra, o controle está na mão do Pai. Então, eu vou deixar ser controlada, conduzido por Ele. Então, me usa, Senhor, conforme a Tua vontade. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus tocar na tua voz para que com tuas palavras venha ser instrumento de cura. Deixa Deus tocar nas tuas mãos para quando você tocar uma pessoa ou quando você orar por essa pessoa através do dom da fé, você venha curar. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando com pessoas aqui que te deu o dom da cura. Deixa ser usado por Deus. Deixa ser conduzido pela fé. Não deixa que o inimigo venha tentar te paralisar. Impedir que essa fé cresça e apareça como instrumento do Senhor. Se entrega por completo na mão de Deus. Se essa mensagem tocou em você, busca avivar tua fé através das tuas próprias palavras com o Espírito Santo. Deixa Deus te conduzir. Não enterra teu talento, não. Faz com que venha a ser multiplicado. Deixa a unção do Espírito Santo sobressair em você. Meu irmão, minha irmã, a mensagem de hoje, ela é simples e clara. Deus te deu a unção do Espírito Santo, onde quer que venha a ser usado como instrumento de cura. Tem pessoas que precisam de uma cura. Não é você impondo as mãos. É só através da tua própria palavra. Pedro só disse, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. Deixa ser conduzido pela unção do Espírito Santo. Seja no acolher de um irmão, seja orar, o acolher num abraço, seja em orar, mesmo ele à distância, mas deixa ser usado por Deus como instrumento de cura para o próximo.